Olá, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui trazendo um conteúdo legal pra caramba de literatura. Hoje, especificamente, antes da gente entrar no movimento literário mais pesado para o segundo ano, digamos assim, pessoal, nós vamos fazer uma revisão das escolas literárias para que a gente consiga aí se situar diante desse movimento, desse conteúdo, e assim a gente vai partir para o movimento respectivo, né? Que quando nós vamos entrar aí no romantismo. Mas antes de falar de romantismo, galera, necessariamente a gente precisa aí falar aí das escolas literárias, né? Então vamos fazer essa revisão, vamos aqui rapidinho. Olha só, a gente tem aí uma linha, certo? Nós temos aí a linha do tempo, né? Digamos assim, nós temos a cronologia, digamos, das escolas literárias, galera. Vale lembrar ali, ó, que a primeira escola literária da qual nós temos notícia é o trovadorismo, lá do ano de 1189, galera. Olha só. É muito tempo, né? E aí, essa escola literária que nós temos aí, a primeira escola literária, foi a única, tá bom, galera? É importante a gente lembrar. Foi a única, assim, foi o mais distante que nossos historiadores conseguiram chegar, digamos assim. Conseguiram chegar, verificar, comparar, analisar quais são as características em comum que estavam naquelas obras literárias ali, quais são os valores que são atemporais, qual é todo aquele conteúdo, juntar tudo e poder estabelecer uma nomenclatura, tá bom? Então, quando a gente estabelece essa nomenclatura ela é feita, pessoal, depois de uma análise e que a gente verifica as escolas literárias e aproximadamente ali 100 anos, digamos assim, 150 anos, digamos, a gente consegue bater o pé, certo? Encontrar as características em comum e estabelecer a nomenclatura daquela escola literária. Então, o máximo que a gente conseguiu achar são cancioneiros, são obras ali muito poucas, digamos assim, foi o trovadorismo. E aí, antes do trovadorismo, ou seja, antes desse tempo aí, desse ano de 1189 aí, depois de Cristo, nós não temos escolas literárias. Por quê? Porque essas escolas na literatura portuguesa, o que nós temos de conteúdo, de achados, nós não conseguimos estabelecer uma nomenclatura. Tá bom? Então, a primeira escola literária que nós temos ali, o nascimento de tudo, foi justamente o trovadorismo. Galera, vem cá. Olha só, quando a gente estuda literatura, a gente consegue entender quais são as características daquele movimento, né? Quais são os medos, quais são as vontades, como é que a sociedade funcionava. E aí a gente consegue perceber que, quando a gente analisa as escolas literárias, o ser humano ele sempre foi assim, inconstante, né? Ele sempre viveu em opostos, digamos assim. Ele idealizava alguma coisa, um ideal de felicidade, sempre lutou para alcançar aquele ideal, chegou lá naquele ponto que ele tanto planejou, tanto lutou para chegar e viu que não era aquilo. Aí ele começa a estabelecer um novo ideal de felicidade, vai em direção a ele, e quando chega lá de novo percebe que não era bem aquilo, certo? E assim ele vai constantemente. A gente consegue perceber isso quando a gente estuda as escolas literárias. Tá, galera? Então, olha só. O movimento literário que nós vamos estudar agora, no início do segundo ano do ensino médio, vai ser esse aqui, ó, o romantismo, certo? Só que antes de entrar no romantismo no Brasil, a gente entra no romantismo lá em Portugal, entende algumas questões importantes lá, certo? Pega alguns acontecimentos que são fundamentais para a gente entender o nosso movimento aqui e traz, certo? E traz para cá, vem para cá, depois de entender essa parte. Então, galera, vamos aqui, ó, vamos começar ali do trovadorismo. Olha só, pessoal, o trovadorismo, certo, é um movimento literário que trazia muitas informações acerca de como a sociedade funcionava. Primeiro, nós tínhamos ali como regime econômico o feudalismo, tá bom, galera? Então a gente tinha uma sociedade que funcionava como se fosse uma pirâmide. Aqui na base dessa pirâmide nós temos o povo, tá bom, galera? Ó, o povo é que fica na base dessa pirâmide, certo? Que são as pessoas que se subordinavam ali, certo? Que não tinham dinheiro e tal, e se subordinavam ali aos senhores de terras e à igreja e ao rei, certo? Para poder fazer tudo funcionar, digamos assim. No meio dessa pirâmide nós temos aqui os nobres, digamos, mas não da alta nobreza, tá bom, pessoal? Nós temos ali os pequenos nobres, digamos assim, tá? Que eram detentores de algumas terras ali e tinham alguns vassalos, beleza? No meio dessa pirâmide nós temos os nobres, alguns pequenos padres, digamos assim, e no topo da pirâmide nós temos quem? Nós temos os reis, certo? E a igreja. Vale lembrar que na Idade Média a igreja era detentora da maior parte de terra, tá bom, galera? Outra coisa importante também da gente relembrar aí desse movimento literário é que, como era uma sociedade muito dogmática e muito centrada
no teocentrismo, ó, peguem bem essa palavra, ó, teocentrismo, tá bom, galera? Aqueles que estavam mais próximos de Deus, digamos assim, eram os que detinham maior poder. E quem é que era mais considerado próximo de Deus, assim, digamos? Era justamente a galera da igreja. Tá bom, galera? Então, eles muitas vezes negociavam, conversavam com reis e diziam que era necessário fazer doação de terras e entregar para a igreja, certo? Grande quantidade de bens materiais, digamos assim, para que ele pudesse prosperar. Tá bom, galera? Então, olha só, nesse movimento literário aqui, nós não tínhamos ainda poesia. Já caiu questão, inclusive, tá? Se atentem nesse ponto. Nós tínhamos, na verdade, cantigas, ó. Certo? Nós não tínhamos poesia. A separação da cantiga entre cantiga e poesia foi acontecer só no próximo movimento literário, pessoal, que é justamente o humanismo. Tá bom? Então, nesse movimento literário aqui do trovadorismo, nós tínhamos 4 tipos de cantiga que justamente caem em prova, tá bom? Nós temos a cantiga de amor, olha aqui, meus queridos, ó, cantiga de amor. Depois nós temos a cantiga de amigo, olha lá, galera, certo? Cantiga de escárnio, beleza? Olha lá, vou anotar aqui também. E cantiga de maldizer, certo, gente? Ó, cantiga de maldizer. Cada uma com as suas características, tá bom? A gente não vai entrar tanto, a gente está só trazendo algumas revisões aqui para a gente poder avançar, mas olha lá. Aqui, sempre se a gente fala cantiga, então tinha toda uma melodia, tinha fundo musical, certo? Tinha uma métrica, tinha uma rima. Então, os textos que vocês encontram desse período aí, certo? Vocês vão ver que tem muita repetição de algumas palavras. Por quê? Porque aquilo ali era um refrão, certo? Aquilo tinha um porquê daquela palavra ser repetida assim tantas vezes e tudo mais. Tá bom, galera? Lembrem aí dessas características depois, vamos avançando aí, mais pra frente a gente entra no estudo do trovadorismo. Avançando ali, ó, vamos lá. Depois a gente tem aqui o humanismo, pessoal. Ó, o humanismo é um movimento literário que é considerado ali, o ponto mais importante ali é o nascimento do teatro português. Olha lá, pessoal, nascimento do teatro português, ó. A gente tinha um cara aqui, certo, chamado Gil Vicente, ó, vou anotar aqui, certo? Ó, nascimento do teatro português, tá? Nós tínhamos o Gil Vicente, que era o quê? Ele escreveu justamente uma obra chamada O Alto da Barca do Inferno, que foi a obra aí mais importante desse movimento aí, certo, galera? Que trazia uma nova visão, uma nova proposta de visão da realidade. Certo? Lembra que no trovadorismo nós tínhamos uma visão mais teocentrista, teo de Deus, Deus no centro, certo? Aqui, nessa obra literária, certo? A gente já começa a fazer uma crítica a algumas questões lá dos jesuítas da época, dos padres, digamos assim, da igreja, certo? Só que cuidado, galera, o movimento literário aqui que nós temos, ele se chama humanismo, ainda está dentro da Idade Média, tá bom, galera? Certo? Só que se cair alguma questão dizendo assim, que no movimento literário humanismo, a visão que se tinha da sociedade era uma visão antropocentrista das coisas, é perigoso, porque você vai olhar para o movimento literário e vai dizer assim, pô, humanismo, né? Então é outro antropocentrismo, é o que reina. Vocês vão marcar como errado, tá, galera? Não, certo? Aqui ainda reinava o teocentrismo nesse movimento. Então, as nossas obras, as nossas produções, tudo era muito baseado na fé, na questão dogmática, certo, galera? Depois desse movimento literário, que tem como parte mais importante o nascimento do teatro português, a gente entra aqui, ó, no classicismo. Mas, galera, olha só, quando a gente está estudando literatura, é importante sempre a gente lembrar que a gente precisa também estudar história, né? Porque a literatura, de certa forma, ela reflete os acontecimentos históricos nos textos. E aí, dentro do classicismo, a gente tinha uma coisa muito importante que trouxe uma revolução muito grande lá para o povo da Europa, que foi justamente as grandes navegações, ó. Certo, galera? E com essa questão das grandes navegações, é nesse momento aqui que existe uma ruptura, tá? Por conta dessa, como a gente pode dizer, desse entusiasmo que a galera tinha, né, por ter desenvolvido uma nova tecnologia de navegação, que eram as grandes embarcações ali, navegando com as velas, né, com vento e tudo mais. Nós tínhamos ali esse entusiasmo que vinha dessa tecnologia que apagava certas fronteiras, digamos assim, né? E aí os europeus começaram a viajar muito mais em busca de riquezas, contatos com outros povos e tudo mais. E toda essa novidade trouxe uma nova visão de mundo, tá? Essa é a primeira escola literária que nós deixamos de ser
teocentristas e passamos a ser antropocentristas, tá? E também não só por isso, tá bom, galera? A gente tem também aqui o resgate de alguns pontos, por exemplo, a gente começa a falar da razão, da filosofia. Quando a gente fala de classicismo aqui também a gente retoma elementos da cultura greco-romana, então a gente vai falar da mitologia, a gente vai falar da mitologia grega, da mitologia romana, a gente vai falar dos deuses ali do mar e tudo mais, tá bom, galera? Então aqui no classicismo, claro, vamos lá. Aqui nós tínhamos cantigas no trovadorismo, certo? No humanismo nós tínhamos ali o nascimento do teatro português. E no classicismo, galera, nós tínhamos obras épicas. Por quê? Quando eu falo épica, eu estou falando ali do heroísmo. Olá, galera. Heroísmo, certo? Eu estou falando ali justamente da coragem que as pessoas tinham, que os navegadores tinham de entrar num barco, digamos assim, tá, galera? Naquelas embarcações à vela, certo? E fazer toda uma contagem ali para viajar a 50 por hora, dependendo do vento, né? Então, assim, eram muitos riscos que nós tínhamos. Então, eles exaltavam a grandeza de Portugal diante das descobertas, tá bom, pessoal? Aqui, em 1527, também vale lembrar que ocorreu 27 anos após a chegada dos portugueses aqui às terras brasileiras, tá? E isso foi motivo de muita exaltação da pátria, digamos assim, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, olha só. Nós temos aqui em cima o classicismo, certo? E nós temos aqui embaixo o quintismo, ó. Coisa importante. Galera, o movimento literário vigente, na verdade, foi classicismo, tá? O quintismo que a gente tem aqui, ó, não é escola literária, ó. Não é escola literária. Por quê, galera? Para ser considerada escola literária, necessariamente nós temos que trazer novas propostas de arte, de filosofia, novas visões. E no quintismo nós não tivemos novas visões. O quintismo foi, digamos assim, uma espécie de pausa lá na literatura portuguesa, na qual nós falamos muito das novidades da terra descoberta aqui, certo? Então eles falavam, era uma literatura de informação, falavam como foi a chegada das naus, né, gente? Como as embarcações, como foram os primeiros contatos ali, certo? A gente tem aí, o Brasil, ele é um país que tem, é um dos poucos países que tem aí o que nós chamamos de certidão de nascimento do nosso país, galera. Porque a gente tem um documento chamado Carta de Achamento, que é justamente uma carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha, que fala ali, né, da chegada dos portugueses, galera, lá no dia 22 de abril de 1500, pessoal, olha lá, certo? Então isso aí é o marco, é o nascimento, digamos assim, da nossa terra brasileira. Então, dentro dessa carta, ele falava, toda a produção literária, que eram, na verdade, crônicas, textos informativos, textos narrativos, descritivos, eles falavam justamente sobre como era a terra, como era o povo, quais eram os recursos, quais eram as riquezas que essa terra tinha, quanto também da necessidade de catequizar os indígenas. Tá bom, galera? Então, assim, o conteúdo do quintismo era justamente só isso. Informar a coroa o que estava acontecendo e falar também da importância, na verdade, de se catequizar os indígenas, tá bom? Então é importante de saber, é movimento literário, quintismo não. Quintismo não pode ser considerado um movimento literário, tá bom? Depois a gente avança, meus queridos, ó, presta atenção aqui, depois do quintismo, os portugueses chegaram aqui. Então, é a partir desse momento aqui que nós temos a literatura brasileira. Ó, por isso que eu fiz essa separação, vou apagar essas partes aqui, galerinha. Ó, deixa eu ver se nessa borrachinha aqui fica bom. Ó, melhor ainda. Então, ó, eu vou apagar essas partes aqui para a gente pegar. Ó, presta atenção aqui, galera. Ó, vou apagar aqui esses tracinhos aqui também. Presta atenção aqui. Toda essa parte que a gente está vendo aqui em cima, estão vendo aqui, ó, certo? Isso aqui é literatura portuguesa, certo? Não teve produção de literatura, certo, brasileira nesses três movimentos literários. Não teve. Por quê? Porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto, digamos assim, né, galera? Os portugueses não tinham chegado aqui ainda. Então, jamais, né, já caiu uma questão do Enem dizendo que o trovadorismo era um movimento literário,
trazido para o Brasil, parará. Sim, ele foi um movimento trazido para o Brasil, né, gente? Principalmente quando chegaram ali os imigrantes portugueses, tá, gente? Mas dizer que o trovadorismo ali, no momento que ele foi produzido, foi no Brasil, tá errado, tá? Porque os portugueses não estavam aqui ainda. Gente, a data que eu coloquei aqui foi o quê? Dia 22 de abril de 1500. Então, a literatura brasileira só foi nascer depois dessa data. Olá, galera. Então, esses movimentos literários aqui são os mais importantes. Quando a gente fala de Enem, tá, galera? O movimento literário geralmente mais cobrado é esse aqui, ó, modernismo. Agora, para o PAS, né, segundo ano, principalmente, a gente tem aí uma tendência muito grande de trazer aqui, ó, esse cara aqui, meus queridos. Cadê o realismo, ó? Principalmente o realismo, ó. Aqui, ó, do Machado de Assis. Tá bom, galera? Então, ó, muita atenção nessa parte. A gente só vai entender, a gente só vai conseguir entender necessariamente o que é o realismo quando a gente estudar ali o romantismo, porque eles são movimentos que se opõem. Tá bom, galera? Então, apagando essa parte aí, vamos avançando, meus queridos. Olha só. Beleza, então a gente tem ali o classicismo, a gente tem ali também aqui o quinhentismo e a gente chega aqui, ó, finalmente no barroco. Primeiro movimento literário, tá? Tô falando de movimento literário, não tô falando primeira produção, certo? É o barroco, certo? Galera, a gente tem que entender também, ó, que dentro desse barroco, ó, eu vou passar uma linhazinha aqui mais ou menos, ó, daqui até esse movimento aqui, o Brasil era uma colônia portuguesa, certo, gente? Essas partes aqui, ó, nós éramos uma colônia ainda. Vale lembrar que a gente não tem muito tempo assim que a gente deixou de ser colônia portuguesa, não. Tá bom, galera? Então, ó, principalmente aqui, ó, literatura colonial, aqui já tinha um outro sentimento, mas o Brasil, de fato, ainda era uma colônia, certo, meus queridos? Então, vamos avançando aqui, ó, certo? Então, ó, barroco, gente, barroco foi um movimento literário, o primeiro movimento literário que aconteceu aqui no Brasil, que era o movimento literário da dualidade, tá bom, galera? Então, a gente vai ter muito contraste de cores, certo, gente? Entre o contraste de cores, entre as cores escuras, as cores claras. A gente vai ter o jogo de antíteses, né, galera? O que é antítese? Antítese, pessoal, é uma figura de linguagem que usa palavras com sentidos opostos para justamente gerar aquela sensação de oposição, de contraste mesmo. Então ele vai falar em muitos momentos assim, sou criação divina, mas ao mesmo tempo eu sou o pecado, né? Eu sou a treva, eu sou a luz, eu sou a felicidade, também sou a tristeza. Então, no barroco, ele é muito marcado por essa questão aí, certo? Da antítese. Então, lembra aí, duas figuras de linguagem que são bastante presentes aí dentro do barroco, que representam muito o barroco, são antítese e paradoxo, tá bom? Aí, passou mais um tempo. Pessoal, fiquem atentos também às datas aí, ó, certo? Se a literatura é um reflexo dos acontecimentos sociais da época, é importante sempre que a gente saiba o contexto histórico-social, na verdade. Galera, vai estudar literatura? Lembra que 3 coisas daquele movimento literário vocês precisam saber, certo? A gente precisa entender as características, certo, do movimento literário, a gente precisa entender também o contexto histórico-social e a gente precisa entender quais são os principais autores, certo? Depois que a gente pegou isso aí, a gente começa a encontrar nas obras, na leitura, tem que ler poema, galera, não tem para onde correr, a leitura do poema é diferente do texto em prosa, certo? A gente tem que analisar poemas, porque se a gente não fizer isso, vai pegar um poema difícil de ser analisado na prova e não vai entender nada com nada e vai acabar perdendo nota por isso. Vai acabar errando a questão, beleza? A gente tem aqui então também o arcadismo, que vem logo após o barroco, e aqui já começa uma contradição, galera. Na verdade, observando os movimentos literários, vocês vão perceber uma oposição muito grande de um em relação ao outro. Primeiro, a gente tem aqui, ó, o barroco é um movimento literário que trazia o exagero. A palavra barroco significa pérola defeituosa. Tá bom, galera? Então, assim, o barroco, ele trazia palavras rebuscadas, ele trazia preciosismo, que é aquela palavra que carrega ali, muitas vezes, aquela palavra muito antiga, que já não é mais tão utilizada, mas que ela é muito bonita, encaixa perfeitamente. Quando a gente entra aqui no arcadismo, a gente não quer isso tudo, certo? Se a gente queria o exagero, a literatura a literatura suntuosa e preciosista, aqui no arcadismo a gente não quer nada disso. A gente quer o quê? Equilíbrio, galera. Ó, a gente quer o quê? Contato com coisas simples, como a natureza, um ambiente afastado, simples, meigo ali, ó, bucolismo, certo? E a gente quer fugir dos problemas da cidade. Então se liga aí, galera, certo? Então, olha só.
Fazendo essa análise, vocês já perceberam quantas oposições ocorreram só nesse momento em que a gente analisou aqui as escolas literárias? Percebam aí, ó. Aqui a gente teve a oposição entre o antropocentrismo e o teocentrismo, entre essas duas escolas e essa daqui, ó, certo? Uma era antropocentrista, olha lá, galera, e outra era teocentrista, aqui, ó. Aí quando a gente entra aqui na literatura brasileira, pessoal, a gente percebe aqui o barroco, que é oposto ao arcadismo. Aí depois a gente entra no romantismo, certo? O romantismo ele vai trazer uma proposta muito interessante de valorização da pátria, de liberdade nas composições, na escrita dos textos e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma oposição ao romantismo, que é justamente quando entra o realismo. Galera, então ó, a gente vai começar a nossa aula de hoje aqui, ó, certo? Logo mais a gente entra aqui na primeira geração lá do romantismo, certo? De Portugal. Mas para a gente poder falar desse romantismo, vamos entender algumas coisas importantes aqui, galera. Olha só. Lá na Europa, gente, eu falo na Europa, tá? Cuidado, o que eu vou falar aqui não entra na literatura, num contexto histórico, na verdade, contexto histórico social do Brasil. Por quê, galera? Porque quando eu entro nessa parte aqui, olha só, analisando bem aqui o nosso esqueminha, a gente tem aqui o arcadismo. Aqui nessa época, pessoal, começou a surgir uma coisa chamada Revolução Industrial, que vocês estudam bastante em história. Ó. Essa Revolução Industrial, basicamente, ela aconteceu da seguinte forma, né? Começaram a surgir várias tecnologias, várias revoluções na forma de produzir os bens de consumo, digamos assim, e um novo modelo econômico começou a surgir, certo? E aí, com essa Revolução Industrial, a gente teve os donos das indústrias, de fato, dos meios de produção, e a gente teve o povo que trabalhava para esses donos dessas indústrias, certo? Com a Revolução Industrial, gente, houve uma mecanização da produção. Então, assim, uma única máquina podia fazer o trabalho de 10, 20, 30 homens e produzir muito mais rápido do que eles. Então, o que isso aconteceu? Os donos da indústria, da produção da época, começaram a investir muito nessas máquinas e começou a surgir também uma grande massa de pessoas desempregadas e miseráveis, galera. Então, nesse período aí, é importante a gente lembrar que a Revolução Industrial trouxe uma mudança muito brusca na sociedade, trouxe muita miséria, muita desigualdade. Por quê? Porque se a gente teve a galera que tinha as máquinas de produção que ganhou muito dinheiro por conta dessa produção acelerada, a gente teve também um pessoal, que era a maioria, que não conseguiu ter acesso a esses recursos, certo? E que para eles restou apenas ou ser explorado nessas indústrias, digamos assim, certo? Ou ficar desempregados, né, nessa época, tá, gente? Vale lembrar aí que as jornadas de trabalho muitas vezes ultrapassavam 16 horas e tudo mais. E esse período de Revolução Industrial, galera, ele começou aqui, ó, e vocês vão ouvir falar em Revolução Industrial no arcadismo, tá? No romantismo, aqui no realismo, aqui no simbolismo, inclusive esses 4 movimentos literários aqui, eles são quase que simultâneos, tá? E até no início dos anos 1900 ali, tá bom? Mas lembra, eu tô falando de quê? Eu tô falando da Europa, galera. O Brasil não era industrializado nessa época, certo? Vale lembrar que a família real foi chegar aqui no Brasil em 1808, tá bom, galera? E quando eles chegaram aqui, nós éramos uma verdadeira colônia. Foi só depois que eles chegaram aqui e falaram, poxa, aqui não tem uma universidade, aqui não tem imprensa, aqui não tem um banco, vamos fundar um banco, certo? O Banco do Brasil que a gente tem aí, que é o banco até hoje, é uma empresa bem antiga, ele foi fundado nessa época, que foi justamente em 1808, que foi com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, beleza? Então, ó, a gente tem aqui o romantismo, que traz uma nova proposta de liberdade, de nacionalismo e de tudo mais. Depois a gente vai ter aqui o realismo, que faz oposição ao romantismo, certo? Aqui, galera, a gente tem 4 movimentos literários que são simultâneos praticamente, tá? Digamos assim. O realismo, tá bom? A gente tem que traz uma proposta que era muito baseada no real, sem juízo de valor, sem julgamento. Isso já é uma característica que vai contra os ideais lá do romantismo. Por quê? O romantismo era muito subjetivo, muito centrado na forma como eu vejo o mundo, certo? No realismo, não. No realismo não é assim. No realismo, a gente tem uma coisa muito mais objetiva. Eu não quero saber do que eu acho, eu quero registrar as coisas como elas são. Então vai trazer essa palavra real, vai trazer
características muito detalhadas das pessoas, descrição dos ambientes, descrição das coisas, dos sentimentos, das personalidades e de tudo. Tá bom, galera? Depois a gente tem aqui, ó, também o naturalismo, que já tem uma outra pegada, certo? Só que vamos entender assim, realismo e naturalismo, certo? Tem muitas características em comum, certo? Só que o realismo, ele buscava muito mais centrar a sua visão sem, digamos assim, tinha uma influência muito mais centrada na objetividade, em registrado real, digamos assim, como ele é. O naturalismo, ele partia mais do ponto de vista do cientificismo. Sim, galera. Naquele tempo nós tínhamos várias coisas acontecendo, certo? Simultaneamente. A gente tinha Darwin trazendo uma proposta completamente inovadora, né, falando da evolução dos seres, né, e isso impulsionou muito o movimento do naturalismo. Nós tínhamos o Freud, que é o pai da psicanálise, balançando a estrutura, digamos assim, né? E o realismo ele trazia muito da visão de Freud para poder explicar a personalidade das pessoas. Nós tínhamos ali, ó, aqui no Brasil, tá, galera? Principalmente o parnasianismo, que era uma literatura muito centrada na beleza, da arte pela arte. Não havia preocupação com o conteúdo, e sim o poema ele tinha que ser o mais belo possível. Depois nós tivemos aqui o simbolismo, que é muito centrado no sonho, principalmente nessa questão do Freud, como eu falei. E só lá em 1922 a gente entra aqui no modernismo, galera. Então, olha só, a gente, para estudar esse conteúdo agora do segundo ano, certo? Que eu falei que vai ser justamente o romantismo, a gente vai precisar entender, certo? O que a gente já viu. Então é importante vocês voltarem lá, nos módulos lá do primeiro ano, verificarem lá o que é, ó, galera, o que é o trovadorismo, o que é o humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, e só depois aí entrar no romantismo, tá bom, galera? Vale lembrar que essa data que está aqui na nossa linha das nossas escolas literárias é uma data, pessoal, que foi quando de fato começou o romantismo aqui no Brasil, tá? O romantismo começou aqui em 1836 e lá em Portugal ele começa em 1825. Na próxima aula a gente vai falar primeiro do romantismo em Portugal, dos contextos, das histórias e tudo, e depois a gente entra aí do romantismo no Brasil, beleza, meus queridos? Então, essas são as escolas literárias, eu espero que vocês tenham entendido. Agradeço demais a atenção de vocês aí e vamos em frente. Obrigado, pessoal, até mais.